Se uma empresa fosse uma pessoa, como é que a gente faria um check-up para saber se ela está saudável? Acho que não dá para olhar só para o salário dela, o lucro, né? A gente precisa de um exame completo. E hoje a gente vai mergulhar justamente nesses exames, as demonstrações contábeis. Elas são, tipo, a linguagem universal da saúde financeira de qualquer negócio. Exato. E a nossa fonte para essa conversa é um material técnico bem denso sobre as normas contábeis brasileiras, o famoso CPC 26 e a Lei 6.404. A nossa missão aqui é traduzir esse contabilês todo, sabe? O objetivo é a gente entender a história que os números estão contando sem se afogar no jargão. Ok, então vamos desempacotar isso. O primeiro exame nesse nosso check-up é o balanço patrimonial, o BP. Ele é o raio-x da empresa, certo? Uma foto estática que mostra a estrutura óssea, a posição financeira e patrimonial num dia específico. Tipo, em 31 de dezembro, a situação era esta. Exatamente. E a estrutura é um equilíbrio. De um lado, os ativos. É tudo que a empresa tem e que pode gerar dinheiro no futuro. Do outro, o passivo, que são as dívidas. E o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, o que é deles de fato. Mas o mais importante não é só o que está lá, mas como está organizado. Ah, então não é uma lista aleatória de coisas. Nem pensar. Aquilo é tudo menos aleatório. No ativo, a lógica é, o que vira dinheiro mais rápido aparece primeiro. É a ordem de liquidez. Já no passivo, a lógica é o oposto. As dívidas que vencem antes aparecem primeiro. É a ordem de exigibilidade. Só de bater o olho nessa organização, a gente já tem uma ideia se a empresa consegue pagar as contas do dia a dia. Entendi. Então, vamos olhar para esse lado dos ativos? Pelo que eu vi no material, eles se dividem em dois grupões, circulante e não circulante. O circulante é o dinheiro de curto prazo, imagino. Caixa, contas a receber, estoque. Isso. Geralmente, o que se resolve no próximo ano fiscal. Mas aqui tem um detalhe que as fontes destacam e que é uma ótima pegadinha. A regra de um ano tem exceção. Se o ciclo operacional da empresa for maior que um ano, é esse ciclo que manda. Ah, como uma construtora de navios? O tempo entre comprar o aço e entregar o navio pronto pode ser de 2, 3 anos. Então, o estoque desse navio em construção, mesmo levando mais de um ano para virar receita, ainda é ativo circulante, porque está dentro do ciclo normal da operação dela. Faz todo sentido. Perfeito. O resto vai para o outro grupo, o ativo não circulante. E ele tem umas caixinhas bem definidas. A primeira é o realizável a longo prazo. É basicamente o mesmo que o contas a receber do circulante, só que com prazo de recebimento maior. Entendi. Então, o realizável a longo prazo é dinheiro que a empresa tem direito a receber, só que vai demorar. Mas e se a empresa tem bens que ela não usa na operação e nem pretende vender logo, tipo um terreno que está lá parado, esperando valorizar? Onde isso entra? Ótima pergunta. Isso entra na segunda caixinha. Investimentos. São bens que a empresa tem, mas que não são para manutenção da atividade principal. As fontes dão exemplos excelentes. Obras de arte, um imóvel comprado só para alugar para terceiros. São coisas que geram valor, mas não fazem parte do ganha-pão diário. Certo, entendi os investimentos. Agora, e a mesa do escritório, o computador, o galpão da fábrica? Isso não é um investimento, é um material de trabalho do dia a dia. Isso tem um nome específico, né? Sim, e esse é o imobilizado. São os bens físicos corpóreos que a empresa precisa para operar. Máquinas, veículos, edifícios, tudo que é tangível e essencial para o negócio rodar. E por fim, a gente tem o intangível. Que são as coisas que a gente não pode chutar, mas que valem uma fortuna. Marcas, patentes, direitos autorais. Exatamente. Ativos valiosíssimos, mas sem substância física. E aqui tem uma nuance muito interessante sobre o goodwill, o ágio. O material que a gente analisou é claro. O goodwill que a empresa constrói internamente, tipo a reputação da marca, não pode ser registrado. Mas o goodwill que você paga quando compra outra empresa por um valor acima do que ela vale no papel, esse sim
é registrado. É uma distinção sutil, mas que faz toda a diferença. E para fechar o balanço, temos o passivo e o patrimônio líquido. Eu vi nas fontes que a conta lucros acumulados dentro do PL é tipo uma conta de passagem, né? No fim do ano, o saldo tem que ser zerado. Ou vira dividendo, ou vai para outra reserva. Exato. Ela não pode ficar com saldo de um ano para o outro. É uma regra de organização. Ok, o raio-x está feito, a estrutura óssea da empresa está clara. Mas para saber se o coração está batendo forte, precisamos de um teste de esforço. Ver a empresa em movimento. E esse é o papel da demonstração do resultado do exercício, a DRE. É o filme da operação. É a melhor analogia. A DRE mostra o desempenho ao longo de um período. E as nossas fontes mostram que há jeitos diferentes de contar essa história. A Lei 6.404, mais antiga, pede para começar com a receita bruta e ir limpando ela, tirando impostos, devoluções, mas o CPC 26, que é mais moderno, mais alinhado com as normas internacionais, já quer começar o filme de outro ponto, né? Sim, ele sugere começar direto da receita líquida. Fica mais limpo, mais direto ao ponto. A informação da receita bruta não some. Ela só vai para as notas explicativas, que são tipo os comentários do diretor do filme. Mas a grande diferença, na minha opinião, está em como as despesas são organizadas. Para um pouco. Se uma empresa pode escolher como apresentar as despesas, qual é a melhor? Ou melhor, qual método permite que uma empresa maqueie melhor os seus resultados? Deve ter uma preferida dos investidores, imagino. Essa é a pergunta de $1 milhão. A Lei 6.404 induz a classificação por função, que agrupa os gastos pelo papel deles, custo do produto, despesa de venda. É o mais comum no Brasil. O outro método é por natureza, que junta tudo pelo tipo de gasto, salários, aluguel, marketing. E aqui está o pulo do gato. O CPC 26 obriga quem usa o método por função a abrir também os números por natureza nas notas. Ah, e por que essa exigência? Porque isso impede que as empresas escondam gastos problemáticos. Uma empresa pode ter um custo de vendas que parece normal, mas ao olhar a natureza você pode descobrir que, sei lá, os gastos com matéria-prima explodiram, ou que os salários da diretoria estão alocados ali de forma estranha. É uma lente de aumento na gestão da empresa. Aumenta a transparência de um jeito brutal. Isso é muito útil. E falando em transparência, a fonte traz um exemplo ótimo para um conceito que parece complicado: o resultado das operações descontinuadas. Usando uma analogia, é como se o dono de uma praça de alimentação decidisse fechar a casa de sucos porque não dá lucro. Certo, uma decisão estratégica de focar no que dá retorno. Exato. O resultado da casa de sucos, seja lucro ou prejuízo, desde a decisão de fechar até o fechamento final, ele é mostrado numa linha separada lá no final da DRE. Ou seja, é uma forma de honestidade. A empresa está dizendo: olhe para o meu resultado, mas saiba que estou tirando essa parte doente do corpo. Avalie o futuro do meu negócio com base no que vai de fato continuar. Isso muda completamente a análise. Com certeza. Permite uma análise de tendência muito mais limpa. Então já vimos o raio-x e o teste de esforço. Mas e os exames de sangue? Aqueles que revelam condições que não são óbvias. É aí que entra o conceito de resultado abrangente, que vai além do lucro que a gente vê na DRE. Perfeito. O resultado abrangente é a mudança total no valor do patrimônio líquido que não veio de transações com os sócios. A fórmula é simples. Lucro da DRE mais os outros resultados abrangentes, os ORA. E o que seriam esses ORA? Soa bem abstrato. Pense nos ORA como ganhos e perdas de papel. Imagine que uma empresa tem um terreno que se valorizou muito, mas ela não vendeu o terreno. Esse ganho existe no papel, mas não entrou dinheiro no caixa. Ele não vai para a DRE para não contaminar o resultado da operação real. Ele vai direto para o patrimônio líquido através dos ORA. O mesmo vale para a variação do dólar numa subsidiária no exterior, por exemplo. Ah, agora ficou claro. São variações patrimoniais que não são operacionais. Imagino que exista um relatório específico para mostrar isso. Sim, e aí começa a sopa de letrinhas. A DRA, Demonstração dos Resultados Abrangentes, mostra exatamente isso, o lucro somado aos ORA. Ela é obrigatória pelo CPC 26, mas
Não pela Lei 6.404. Espera aí, mas eu vi nas fontes que também existem a DLPA e a DMPL. São 3 relatórios diferentes para falar da mesma coisa? Da mudança no patrimônio? É uma confusão comum, mas cada um tem um foco. A DLPA, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, olha só para essa conta. A Lei 6.404 exige, mas a DMPL, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, essa é a mais completa de todas. Ela mostra variação em todas as contas do PL, capital social, reservas, lucros, os ORA, tudo. E ela é obrigatória pelo CPC 26. Então, se a empresa faz a DMPL, que é a mais completa, ela não precisa fazer a DLPA. A maior engole a menor. Exatamente. A DMPL é a grande conciliação do patrimônio líquido. Ela conecta tudo. Pega o saldo inicial do PL, soma o lucro que veio da DRE, adiciona os ORA, subtrai os dividendos pagos aos sócios e chega no saldo final do PL. E esse número tem que bater com o que está lá no balanço patrimonial do final do período. Ela amarra todas as pontas. Fantástico. Agora vamos para as regras do jogo. Porque não adianta ter os exames se cada laboratório usar um método diferente. O CPC 26 serve para padronizar tudo, né? Para garantir a comparabilidade. Esse é o objetivo principal. E para isso eles se baseiam em alguns pressupostos. O primeiro é o da continuidade. Tudo isso que a gente falou parte do princípio de que a empresa vai continuar operando. Mas e se a empresa está quebrando? Eles têm que avisar, né? A contabilidade não pode fingir que está tudo bem. Justamente. Se a administração pretende liquidar a empresa ou não tem outra alternativa, isso tem que ser divulgado, de forma explícita. Outra regra de ouro é o regime de competência. Receitas e despesas são registradas quando acontecem, não quando o dinheiro entra ou sai, com uma famosa exceção que sempre confunde as pessoas. A demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. Essa é a única que olha para o dinheiro de verdade, o que entrou e o que saiu. Regime de caixa puro. Isso mesmo. A norma também é bem chata com a ideia de compensar valores. É proibido. Uma empresa não pode pegar uma conta a receber de 100 e uma conta a pagar de 80 e mostrar no balanço só um a receber de 20. Tem que mostrar o ativo de 100 e o passivo de 80. A transparência vem primeiro. E tem um detalhe técnico que as fontes mencionam que sempre gera dúvida. Os impostos diferidos. Como eles são classificados? Ah, esse é um clássico. De forma simples, imposto diferido é um imposto que a empresa vai pagar ou deixar de pagar no futuro, por causa de uma diferença entre a regra contábil e a regra fiscal. Como isso se refere sempre ao futuro, a norma é clara. Ativos e passivos fiscais diferidos são sempre classificados como não circulantes, ou seja, de longo prazo. Não há exceção. Perfeito. Então, para amarrar nosso check-up, o balanço patrimonial é o raio-x, a foto. A DRE é o teste de esforço, o filme do desempenho. E as diferenças que a gente viu entre a Lei 6.404 e o CPC 26 mostram uma busca clara por mais transparência e por falar a mesma língua do resto do mundo. Exatamente. E conceitos como resultado abrangente mostram que a análise é muito mais profunda do que só olhar a última linha da DRE. A história completa da geração de valor de uma empresa é contada por todos esses relatórios juntos. A análise desse material realmente nos dá um mapa completo para entender a linguagem dos negócios. Sem dúvida. Isso tudo me deixa com uma reflexão final. As fontes que a gente viu mostram um movimento claro para tornar os relatórios mais completos para ir além do simples lucro. Hoje, a gente sabe que muito do valor de uma empresa está no intangível, marca, tecnologia e em instrumentos financeiros super complexos. A minha provocação é: qual será a próxima história que os números precisarão contar para que o investidor realmente entenda o valor de um negócio daqui a uma década? Uma história que os relatórios atuais, mesmo com toda essa evolução, ainda não conseguem capturar totalmente.